A denúncia contra o Bolsonaro e as ilusões de parte da esquerda. Ah, é, rapaz. Ih, vamos ver isso aqui com o nosso querido Felipe Crepe agora. Tudo bem com vocês? Não é Felipe, é Frederico. Ai! Espero que sim. Bem, gente, esse vídeo aqui é um comentário bem rápido sobre essa questão da denúncia do Bolsonaro feita pela PGR, que foi apresentada na noite de ontem. E eu creio que todo mundo aqui está sabendo disso, mas o Bolsonaro foi denunciado junto aí a uma Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Que dó do mito. De gente por conta de uma tentativa de golpe de Estado em 2022. E essa é uma notícia que foi muito celebrada, que foi muito comentada na noite de ontem, e está sendo comentada todo dia de hoje, mas eu acho que cabe aqui uma reflexão um pouco mais ampliada. Até porque existem elementos importantes que precisam ser considerados diante desse fato para que ilusões não sejam alimentadas. Então, nesse vídeo eu quero trazer alguns pontos que precisam ser analisados com um pouco mais de frieza e distanciamento para que a gente entenda melhor os desdobramentos desse caso na dinâmica política, que eu creio que pode oferecer aqui uma certa ampliação dessa reflexão, e eu creio que eu posso oferecer um pouco mais de contribuição nesse debate. A primeira questão que está colocada aqui, obviamente, é que se isso avançar, se o Bolsonaro for julgado, se ele for condenado, ele pode pegar coisa de 20 anos de prisão e ficar inelegível por 30 anos, o que não vai acontecer. Aí eu vou falar pra você, gente. Eu, com o meu pezinho no chão, com o histórico de Brasil que nós temos, impossível. Eu, honestamente. Inclusive, tinha saído uma notícia de que um dia antes de sair a notícia dessa... Que nome que a gente dá pra isso? Né? Dessa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, de que o Bolsonaro estava num jantar com vários políticos importantes do Brasil, muito provavelmente tentando articular um deixa disso. Tanto que... só que, obviamente, ele não pode falar que é um deixa disso pra ele. Então é um deixa disso do tipo, pô, anistia pra aqueles velhinhos que foram pra Brasília, né? Prática tiraria ele da vida política e colocaria ele no banco de reservas. Só que a gente sabe que a dinâmica política é muito complexa, ela muda muito, então tem que ser olhado ali, essa questão tem que ser olhada com cautela, e é justamente isso que eu estou querendo comentar aqui com vocês, porque uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, embora a denúncia seja um passo importante, o julgamento não é uma questão simples, isso vai ter um longo caminho pelo judiciário, a gente sabe também como que o judiciário funciona em termos políticos. O Bolsonaro, ele ainda tem um grupo político muito forte, ele tem apoio dentro do judiciário, ele tem aliados no Congresso, e o bolsonarismo, mesmo sem ele no páreo, continua sendo uma força política relevante. Sim. Aqui é o seguinte... Inclusive, bom comentário aqui do nosso querido psico, curioso só que até pra direita a prisão dele é benéfica. E eu já vi vários analistas falando sobre isso, de que nomes como Tarcísio, que estão tão doidos para entrar na disputa presidencial, ainda não fizeram claramente por quê? Porque o bolsonarismo é muito forte. E ninguém quer ficar contra o Bolsonaro, porque, né, pode dar ruim. Então, o cenário ideal seria um Bolsonaro impedido de participar de um processo eleitoral, não só por inelegibilidade, como por prisão. Por quê? Porque isso talvez evocasse no Bolsonaro um sentimento de vingança, a ponto dele topar apoiar claramente um outro candidato, porque o Bolsonaro é muito ególatra nesse sentido, né? E aí, quem seria esse outro candidato? Teoricamente aí um Tarcísio, né? Vamos lembrar que já tem o cara o presidente do Banco Central anterior lá, como era o nome dele? O antes do Galípolo? Esqueci o nome do cara agora. Teve notícia de que esse cara se reuniu mais de 2 vezes com o Tarcísio. E que o papo seria um possível ministério no governo Campos Neto, exatamente. Cara, o Brasil é foda, mano. Ai, que desgrama. O Bolsonaro, ele merece ser preso? Ele merece ser condenado? Ele merece. E eu falo com você de forma bem clara. Para mim é evidente que ele tentou virar a mesa em 2022, ele tentou derrubar a institucionalidade para permanecer no poder depois que ele perdeu a eleição, e ele se articulou para isso. Ele montou uma estrutura para tentar viabilizar esse golpe, e as revelações que surgiram desde o final do ano passado só confirmam esse movimento. Então, inclusive, eu tava vendo hoje de manhã no jornal Bom Dia Brasil, né? Eu vi só de orelhada, não parei pra ver. Eu peguei a escalada de que o Xandão jogou, liberou a delação premiada do ajudante de ordens lá. E eu fiquei, rapaz, jogou pra mesa. Ainda não vi mais nada além disso, mas tem mais esse fato aí. Mauro Cid, o Batutinha. Para mim é uma questão que é batida, né? E se a gente for olhar o conjunto da obra, o Bolsonaro já tinha dado mais do que motivos suficientes para ser condenado e preso, até antes dessa questão de tentativa de golpe. No caso das joias, por exemplo, que ele pode ser preso, por mais absurdo que seja um presidente tentando contrabandear a joia para tentar roubar o patrimônio público, ainda é um crime menor se você comparar com o que ele fez na pandemia. A gestão do Bolsonaro na pandemia foi absolutamente criminosa. Milhares de vidas foram perdidas por pura negligência, por uma disputa política irresponsável,
irresponsável, onde ele se usou ali de uma crise sanitária para reforçar sua imagem de político antissistema, para fazer tensionamento político e alimentar o fanatismo dos seus apoiadores. Ele atacou a vacinação, ele bagunçou um consenso que o Brasil já tinha ali estabelecido culturalmente de décadas em relação à vacinação, ele sabotou medidas que salvariam vidas e empurrou tratamento falso para as pessoas, tudo para sustentar essa imagem de opositor de elite, de político do povo contra o sistema e tudo mais. Então, se fosse para falar em condenação, o que ele fez na pandemia já seria motivo para prisão por muito mais tempo do que essa tentativa de golpe e algo até que eu considero mais grave. O impacto que ele teve na vida das pessoas, no número de pessoas que perderam a vida, é infinitamente mais grave. Mas, no fim das contas, ele não foi responsabilizado por isso e nem me parece que vai ser, o que é algo que eu até lamento. Só que, aqui eu volto para essa questão da denúncia e para essa reflexão, porque tem um ponto central que eu queria trazer para vocês. Existe uma interpretação do fenômeno bolsonarista que é uma interpretação essencialmente que eu chamo aqui de politicista. Eu uso esse termo politicista, né? Basicamente, essa visão ela parte da ideia de que a gente vive numa democracia liberal, com certo grau de abertura, de liberdade de expressão, de participação democrática, e que de tempos em tempos, em momentos de crise, surgem figuras que se apresentam como outsiders, como supostos antissistema, dizendo que vão resolver todos os problemas, que toda a culpa ali é dos políticos, que vão derrubar tudo e que atacam a própria democracia liberal para se manter no poder. Essa interpretação ela coloca o bolsonarismo como um desses fenômenos que ameaçam a democracia em momentos de instabilidade. E a partir dessa leitura, a solução que se propõe para lidar com esse tipo de fenômeno é a formação ali de um cordão sanitário, uma frente ampla protegendo a institucionalidade contra esses atores políticos para impedir que eles corrompam ou destruam as instituições de uma democracia liberal. Em outras palavras, dentro dessa visão politicista, o bolsonarismo não é um problema estrutural, mas sim um reflexo de falhas pontuais da democracia liberal em momentos de crise. E por isso a estratégia de enfrentamento se resume a medidas dentro da própria institucionalidade, processos legais, isolamento político, reforço das instituições democráticas, mas essa visão ela tem limites muito claros e é justamente sobre esses limites que eu quero aprofundar aqui. Essa visão até reconhece que crises podem impulsionar figuras como o Bolsonaro, mas ela ignora algo muito mais profundo, a dinâmica estrutural que sustenta esse tipo de fenômeno. E essa é uma questão que se agrava nos países subdesenvolvidos, especialmente no caso do Brasil. O que está colocado aqui não é apenas um desvio da democracia liberal, mas um impasse estrutural que se reflete na política, na economia e na sociedade de forma mais ampla. O Brasil ele vive um cenário de estagnação econômica já tem um bom tempo, com certos voos de galinha ali por conta de situações excepcionais. A desigualdade brutal que marca a estrutura econômica do Brasil não é um efeito colateral, mas é um elemento ali central do modelo econômico e do modelo político que são adotados no Brasil. Existe uma dinâmica de concentração de renda que se acentua cada vez mais, acompanhada de um aumento de precarização do trabalho, da informalidade, da instabilidade econômica. A realidade de milhões de pessoas no Brasil hoje é a de um trabalho duro, muitas vezes exaustivo, que no fim do mês não garante sequer o básico para pagar a conta e viver com dignidade. A violência urbana ela explode, a insegurança econômica ela é constante, a descrença nas instituições ela cresce e as pessoas passam a buscar soluções cada vez mais radicais. E é dentro desse cenário que o bolsonarismo encontra o seu terreno fértil. Saquei. Realmente o bolsonarismo vai encontrar terreno fértil, mas pior que nem é só ele, tá? Cada vez mais, a direita sempre fez isso, e cada vez mais existe essa abertura para um extremismo usando como desculpa, eu vou usar o termo desculpa porque por falta de termo melhor, do combate à violência, sendo super, ultra, mega violento, né? Se alimenta desse sentimento de insatisfação, de frustração e canaliza para um discurso que oferece resposta para esses problemas. Não é, então, apenas um problema de falha da democracia liberal, mas sim um sintoma de um sistema ali que há muito tempo deixou de oferecer perspectivas reais de futuro para uma grande parcela da população, se é que algum dia ele ofereceu essa perspectiva. E esse é o ponto central que precisa ser enxergado. O bolsonarismo ele não é um fenômeno passageiro que pode ser resolvido só dentro da institucionalidade. Ele tem raízes profundas em aspectos culturais e principalmente econômicos do modelo que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Porque se você observar bem, essa leitura aqui que eu estou me referindo como politicista, ela encara a democracia liberal como algo essencialmente positivo, um sistema que funciona bem na sua forma ali pura, mas que de tempos em tempos enfrenta crises e precisa ser defendido para recuperar sua normalidade. O problema dessa visão é que ela ignora a estrutura real da sociedade em que essa democracia opera. No contexto brasileiro, marcado por uma desigualdade brutal, uma estrutura econômica perversa para a maioria da população, essa democracia liberal ela não funciona como um sistema que oferece oportunidade, que oferece igualdade, mas sim como um mecanismo de manutenção de uma ordem desigual. O problema, então, não é simplesmente quando há uma crise ali ou momentos de instabilidade política. O problema é justamente o que se chama de estabilidade, porque essa estabilidade é a perpetuação de um modelo que mantém a maior parte da população à margem, sem
Isso é verdade. Literalmente. Eu até vi recentemente uma notícia falando que, ó, especialistas do Itaú, guardem esse nome, especialistas do Itaú dizem que o único jeito de acalmar uma possível crise é se respeitar o teto de gastos. Sem acesso real ao poder, sem perspectiva de mobilidade social, sem direito garantido de forma plena. Essa suposta normalidade democrática que muitos tentam defender é, na verdade, um equilíbrio que favorece pouca gente. O cidadão comum, ele não tem influência sobre as decisões que afetam sua vida, ele não tem acesso ao mecanismo real de participação política e ele vê a sua condição material se deteriorar. E quando essa frustração acumulada ela explode, quando essa ordem se torna insustentável, não há uma alternativa construída para canalizar esse descontentamento para mudanças reais. O que acaba acontecendo é que esse vácuo é preenchido por figuras como o Bolsonaro que exploram esse descontentamento. E aqui até entra um ponto que o Maurício Molinari comentou num debate que eu participei na última sexta-feira no programa Faixa Livre sobre o futuro da esquerda. Inclusive, eu vou deixar na descrição para quem quiser conferir. O futuro da esquerda é o quê? Eu vou colocar na tela com vocês aqui um trecho da fala dele para vocês acompanharem, porque essa fala aí, ela toca num aspecto fundamental dessa discussão. Total clareza. Na medida da forma como está se levando o governo, está se criando todas as condições necessárias para um retorno da família Bolsonaro à presidência da República. E essa ilusão, essa crença, né, que é outra fratura absurda ideológica, essa crença na justiça e no sistema judiciário brasileiro, achando que o nosso grande salvador, mais um guerreiro de capa e espada, é Alexandre de Moraes. Uma liderança, quando presa, se não for eliminada ao seu enraizamento social, ela se fortalece na prisão. Isso é o mais elementar da política. Exatamente. Eu como eu já falei aqui, né, eu trabalhei em TV e uma vez um juiz eleitoral, em época de pré-eleição, falou isso pra gente lá. Falou assim, cara, porque na minha cidade já aconteceu algo parecido, que foi um candidato prefeito de reeleição, foi, sei lá, um mês antes da eleição, a Justiça Eleitoral impugnou a candidatura dele, alegando na época, não vou lembrar o que foi na época, mas foi impugnado, e o cara foi pra Justiça e conseguiu ali a uma semana da eleição voltar. E, obviamente, foi super eleito. E esse juiz eleitoral falou pra gente, ele falou assim, cara, na minha experiência, toda vez que um candidato, inocente ou não, ele é preso, mas depois solto, ele ganha eleição. Então, porque o brasileiro adora uma vítima, cara. O brasileiro adora uma... Gente, é impressionante, assim, o brasileiro adora alguém vítima. Principalmente alguém que se vende como vítima. E se a pessoa tiver a cara gostosa de vítima, o que é a cara gostosa? Se ele for esse homem branco, tá ligado? Eu vou adorar isso. Então, assim, essa confiança que, de fato, a esquerda aparentemente deixa nas instituições, quando eu digo deixa pensa no seguinte, eu acho que a gente, como esquerda no geral, a gente não, né? Os políticos, eles batem pouco nesses arroubos malucos da extrema-direita. Bate-se muito pouco. Aí você pode me perguntar, mas de que forma podia bater? Ah, porra, aí eles têm que pensar, tá ligado? Mas os caras da direita estão dia sim, dia não, criando um clima de que, ó, nós somos o melhor pra família, piriri, pororó. Mano, ontem ou foi anteontem, tinha uma bancada da extrema-direita, né? Todos esses nomes aí, de Nicolas Ferreira a outros, fazendo um protesto no Congresso contra a denúncia do Bolsonaro. Todos esses caras estavam lá, esses nomes pró-família. Então, assim, eles estão fazendo show pro seu público dia sim, dia não. E beleza, a gente pode argumentar que, eles fazem isso porque eles não trabalham. Amigo, vamos lá. O que a galera da bancada de esquerda no Brasil tá trabalhando? Assim, eu queria realmente saber. Trabalhando barra evoluindo, tá ligado? Porque assim, ainda assim, precisa fazer, pô. Tem que fazer. Tem que fazer videozinho, tem que se juntar. O problema é que tem uma dificuldade enorme de se juntar, né? Não vai ser a prisão de Jair Bolsonaro, né, que vai eliminá-lo da luta política brasileira. A prisão pode fortalecer. Bom, gente, esse é o ponto central da minha crítica e eu concordo integralmente com o que o Maurício fala ali. Essa aposta do governo, do lulismo, em enfrentar o bolsonarismo apenas pelo caminho judicial, terceirizando esse enfrentamento, é uma estratégia limitada e, no final das contas, ela é insuficiente. O bolsonarismo ele não se sustenta só na figura do Bolsonaro, ele tem raízes profundas em frustrações legítimas da população, no desemprego estrutural, ali na informalidade, na desigualdade. Você quer ver uma bobagem? Hoje eu tava no Café da Neguinha, hoje eu tô no café. E tem um brother meu lá,
que ele volta e meia toma café lá, e que ele é cozinheiro de mão cheia, o cara é bom. Eu já trabalhou em várias empresas assim que atendem chefe de estado. E ele tava falando que ele já teve a experiência de cozinhar pra comitiva do Bolsonaro e pra comitiva do Lula. E ele tava falando uma diferença que pra ele foi essencial, tá? Ele falou, porra, o Bolsonaro e sua comitiva passaram lá e falaram com todo mundo, apertou a mão de todo mundo. A do Lula a gente nem viu. E você pode achar que isso é uma bobagem, mas conta pras pessoas. Então, assim, cara, político tem que ser a porra de um político. E o problema da galera de esquerda é, vocês são políticos que esquecem um fator primordial, que é o fator simpatia, o fator internet. Mano, vocês têm que estar produzindo conteúdo. E se não estão fazendo, deveriam, de alguma maneira, vou meter o louco, avalizar quem faz. Vou dar um exemplo pra vocês. Olha os caras aqui que são fãs do Ciro, que a gente acompanha aqui pela internet. Eu não sei se de alguma maneira, eu realmente não sei, tá? Se de alguma maneira um partido do Ciro, alguma coisa, financia essa galera. Mas o fato é que existem youtubers Ciro Gomes fazendo conteúdo e crescendo na internet, tá ligado? Então assim, quantos youtubers claramente PT fazendo conteúdo na internet estão fazendo? Tá ligado? Se não tem, deveria ter. Se tem, existe algum que o Lula foi lá e apertou a mão do cara, porque o Bolsonaro fazia isso com todos os dele, mano. De uma forma ou de outra. O cara ia lá no cercadinho e fazia. Então, eu tô falando do PT aqui, porque o PT é o partido que está no poder, é o partido do Lula, mas até outros partidos de esquerda deveriam fazer coisa do tipo, mano, isso é aquecer a base. Se não fazem, estão perdendo, tá ligado? Perdendo tempo. Na precarização da vida, no abandono dos serviços públicos. Então, enquanto esses problemas permanecem sem resposta, não importa... E pensa no seguinte, tá ligado? Vou de novo usar o exemplo dos ciristas aqui da internet. Ainda que eles não tenham um apoio direto do Ciro, entusiastas do Ciro, mas eles se propõem a vir pra internet trazer um debate técnico. A gente pode discordar de muita coisa, mas os caras vêm e trazem um dado aqui, outro ali, e tenta mostrar um ponto de vista. Quantos pró-governo estão vindo pra internet fazer debate técnico? Vindo pra internet fazer vídeo, tá? Não a galera do Twitter. Pô, a galera do Twitter é foda, né? Falando de vídeo, que é um meio de comunicação que alcança muita gente. Pra trazer um debate técnico, tá ligado? E falar assim, pô, ó, aconteceu A, aconteceu B, aconteceu C. Quantos? Eu não vejo. E olha que nós estamos aqui cronicamente online, tá ligado? Não importa quantas vezes o Bolsonaro seja condenado ou colocado inelegível, o bolsonarismo vai continuar existindo, podendo até se fortalecer. E é justamente por isso que esse enfrentamento ele precisa ser feito politicamente. Isso significa disputar os setores sociais que hoje se identificam com o bolsonarismo, significa combater as condições que alimentam essa insatisfação, significa apresentar uma alternativa concreta e realista para essas pessoas. Se a questão fosse apenas o Bolsonaro, a eleição de 2022 já teria resolvido o problema, mas não resolveu. E não vai resolver só com uma condenação. O que está em jogo é algo muito maior, é um modelo que, se continuar operando da mesma forma, vai produzir outros Bolsonaros no futuro. E se a gente falar pra pensar, olha só, vai lá, por que o Bolsonaro foi eleito? Porque, obviamente, naquela época o Lula estava inelegível, então venceu no tapetão. Por que o Lula venceu a última eleição? Porque houve uma coalizão de forças muito louca para conseguir derrotar o Bolsonaro. Mas tem as consequências disso, né? E agora, o que, diante do cenário que a gente tem hoje, poderia, diante de um embate Lula e Bolsonaro, fazer com que o Bolsonaro vencesse ou não vencesse? Seria tapetão, no caso, tá ligado? De novo. Então é foda, tá ligado? Não foi ele, será outra figura ocupando o mesmo espaço, com o mesmo discurso, porque as condições que criaram esse fenômeno ainda estão todas aí. O verdadeiro enfrentamento ao bolsonarismo não passa apenas por processo no STF, mas sim por transformar a realidade que dá base para essa expressão política. Caso contrário, o que pode acontecer é o oposto do esperado. Ao invés de destruir o bolsonarismo, uma prisão pode fortalecer, transformando o Bolsonaro num Marte para sua base, gerando novas ondas de radicalização. Ou novos Bolsonaros. Enfim, gente, é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. E tchau, obrigado. Cara, que parada, hein? É isso. Se inscreve aqui nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado.